Olá, você que está conectado na SPFC TV, estamos no ar com mais uma edição do Por Dentro de Cotia, o programa que só fala das categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Eu sou Magno Nunes e ao lado de Vinícius Amaro vamos contar tudo para você, do Sub-11 aos aspirantes, neste programa que você conhece e que chega à sua 7ª edição. Vinícius Amaro, seja bem-vindo mais uma vez ao Por Dentro de Cotia. Olá, Magno Nunes, olá você, torcedor são paulino no Brasil e no mundo. Semana sim, semana não, a gente vem aqui com todas as informações da base do Tricolor. E essa 7ª edição, depois daquele programa memorável, sexto programa, Fantástico, né? Aqui no estádio do Morumbi, com convidados, foi legal, né? Com troféu. Porque quando tem título, aí a gente faz uma Exatamente. edição. E olha que do jeito que tem título em Cotia, provavelmente a gente terá outras edições especiais do Por Dentro de Cotia, né? Com certeza. Mas, ó, seguinte, eu vou até falar aqui na câmera do detalhe. Você que está ligado agora, está vendo pela primeira vez Por Dentro de Cotia? Então faz o seguinte, clique no inscrever-se e na sequência na sinetinha. Por quê? Você vai receber uma notificação sempre que um conteúdo novo estiver no ar. Por exemplo, tem um Por Dentro de Cotia novo, você recebe a notificação. Tem uma transmissão da categoria de base, você recebe a notificação. Qualquer conteúdo novo na SPFC TV, você recebe um alarme para ficar por dentro de todos esses conteúdos. Já é inscrito? Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco aqui na SPFC TV. Aproveite para compartilhar este programa e também todos os conteúdos da TV do torcedor São Paulino, ok? Bom, Vinícius Amaro, vamos começar o nosso Por Dentro de Cotia de hoje. A gente falou, né? A gente fala sempre do 11 ao aspirantes. Então vamos começar com os meninos do aspirantes, afinal, competição importante rolando e o São Paulo já começa bem. É isso aí, o São Paulo que estreou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes no último dia 14, jogo que aconteceu em Salvador contra o Bahia. O Tricolor venceu por 1-0. Vale lembrar que o ano passado o São Paulo chegou até as semifinais da competição. Certo. E dessa vez começou forte, já começou vencendo fora de casa. Importante, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes que tem um formato um pouco diferente, né? Os times jogam com os times do outro grupo. Sim. Então é importante essa vitória fora de casa. O São Paulo começou muito bem nesse Brasileiro de Aspirantes e volta a jogar essa semana. Mas primeiro, vamos ver o gol aí que deu a vitória do São Paulo contra o Bahia. Vamos dar uma olhada nesse gol. Na tela, detalhe, ó, cruzamento do Danilo, Foguete colocou para trás e o Giovani fazendo o gol do São Paulo. Importante notar o seguinte, Vinícius Amaro, essa dupla aí, Danilo e Giovani, deu muito certo na Copa do Brasil e com essa jogada fantástica. O cruzamento, na medida, o Foguete foi muito esperto, hein? Porque ó, na hora que faz o cruzamento, a defesa tá acompanhando, mas não vê o Foguete por ali. E ele colocou para trás, poderia ter tentado bater pro gol e ficaria mais difícil. Ele acreditou na jogada, né? Porque você vê que a bola tava ali já quase saindo, ele acreditou na jogada, fez o toque para trás. O Giovani, como você disse, foi importante na fase final do campeonato da Copa do Brasil, Sub-20. No Campeonato Paulista fez gol no Clássico também contra o Corinthians. E aí, então, a gente vê o São Paulo começando bem no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Muito bem. Quer assistir os jogos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes? Está aí na tela para você. Transmissão no Esporte Interativo. O São Paulo volta a atuar nesta semana, né, Vinão? Isso. Quinta-feira joga contra o Coritiba, jogo que vai acontecer em Osasco, no estádio José Liberati. E a semana passada o São Paulo fez um amistoso de preparação para esse jogo. Jogou contra o São Bento em Sorocaba, venceu por 2-1. Os gols foram do Alisson e do Lima. Então a preparação, esse time que tem jogadores já um pouco mais rodados, jogadores que foram emprestados, voltaram agora. A gente teve na nossa última edição do Por Dentro de Cotia o Lucas Cal, zagueiro. Sim. Mas é um time mais rodado, é um time que tem alguns jogadores aí buscando a oportunidade. E a gente até falou na última edição do Por Dentro de Cotia, né? A gente deu o exemplo do Hernanes. Foi um jogador que demorou um pouco mais para maturar, foi emprestado para o Santo André. Depois que ele voltou, ele conseguiu uma boa sequência no São Paulo. Então é importante ter esse campeonato, porque são jogadores que já estouraram a idade do Sub-20, mas que têm uma oportunidade aí de aparecer nesse campeonato brasileiro de aspirantes. Muito bem, Vinícius Amaro. Então, ó, o jogo do São Paulo contra o Coritiba é lá no José Liberati, às 7 da noite em Osasco. Vamos lá, Vinícius Amaro, dá pra ir? Acho que dá pra ir. Dá pra ir? Dá pra ir. É seu rodízio, é o meu rodízio, mas a gente pega o carro da sua noiva emprestado. Vou pegar emprestado. Ó, fechado. A gente falou do amistoso contra o São Bento, a gente tem, né, os gols, vamos ver se a gente... Na tela pra gente. Coloca os gols aí, ó, o jogo que tá aconteceu lá em Sorocaba. A bola foi enfiada, marcação dupla, mas não tomou conhecimento dos zagueiros. Conseguiu fazer a volta. Gol de raça, hein, do Gol Alisson. de raça, aos 17 aí da primeira etapa. No replay de novo, ó. 2 jogadores na marcação, a puxada, depois o carrinho, ele permanece de pé.
Belo gol, hein, Magno? Belo gol. Gol de persistência, Vinícius Amalho. E aí já no segundo tempo, né, com o jogo empatado em 1-1, o São Paulo foi em busca da vitória. A gente está vendo a jogada aí, aquela troca de passes que a gente fala que é característica. E que golaço, Que golaço, hein? Nossa que Senhora. Golaço do Lima, colocou Lima no ângulo do goleiro sorocabano ali. Foi bem Belo demais. gol, hein? Vale destacar que a bola começa trabalhada no meio campo, enfiada de bola. Aí a abertura vem pela direita. O corte E aí o Lima pra dentro manda, ali, ele batendo rapaz. de esquerda, belo gol. Então, São Paulo nessa preparação para o jogo contra o Coritiba, na próxima quinta-feira em Osasco. Vamos chegar lá, Magno. Vamos. Vamos chegar lá e o torcedor são paulino também chegue para apoiar esse time do São Paulo que vai em busca de mais um título para as categorias de base do Tricolor. Estou olhando aqui na agenda do time de aspirantes, então anote aí. Dia 28 de junho, às 7 da noite, como falamos, certo? Contra o Coritiba, no José Liberati, em Osasco. Um abraço para os São Paulinos de Osasco, que sempre acompanham também o Por Dentro de Cotia e as transmissões da base. Já no dia 5 de julho, às 9h15 da noite, o São Paulo vai até o Gigante do Arruda enfrentar a equipe do Santa Cruz. Jogo difícil. Você, São Paulino da região, se puder acompanhar, faça isso. E no dia 13 de julho, Vinícius Amário, às 7 da noite, o São Paulo vai enfrentar o Avaí também no José Liberati. Então aí, ó, dia 28 e dia 13, você pode acompanhar o Tricolor em Osasco. José Liberati que virou a casa aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e deu sorte naquela semifinal da Copa do Brasil Sub-20, né, Marcos? Estava lá, meus... Que jogo fantástico. Muito bem. Bom, essas foram as informações, então, dos aspirantes. Boa sorte aos meninos já no jogo contra o Coritiba, que possam trazer uma vitória importante para o São Paulo Futebol Clube, Vinícius Amário. Então agora é hora da gente falar do Sub-20, Magno Nunes. Exatamente. Bom, Vinícius Amário, do último programa para esse são 3 jogos. Eu quero que você me diga o seguinte: tivemos algum resultado diverso? Ah, não, né? O São Paulo mantém a invencibilidade, segue muito Certo. bem no Campeonato Paulista. Jogou contra o Guarani fora de casa no dia 15, venceu por 2-1 de virada. Importante ganhar fora de casa. Então, os gols foram marcados pelo Gabriel Novaes e pelo Thiaguinho. Certo. Em seguida, o São Paulo pegou o Grêmio Osasco, fez 5-0 o jogo que aconteceu em Cotia. 2 gols do Elinho, um do Caio, um do Gabriel Sara e um do Igor Gomes. Importante dizer que o Gabriel Sara ficou um tempo afastado, voltando de lesão, já fez gol no retorno dele. É um jogador importante. Participou do time, do elenco do time profissional, até a gente brinca que ele faz parte da gangue dos carecas, né? Foi um dos que cortaram o cabelo também, lá. eu já tô quase. Então, o pessoal cortou o cabelo do Gabriel Sara, ele retornou já fazendo gol. E aí, no último final de semana, empate em 0-0 contra o Nacional, jogo que aconteceu na rua Nicolau Alayon. Jogo fora de casa, o São Paulo mantém a invencibilidade no Campeonato Paulista. Temos esses gols aí para dar uma olhada, Mário? Vamos lá, ó, começando com o jogo do Guarani, na tela pra gente, produção. São Paulo venceu o Guarani fora, então vamos lá, tava perdendo por 1-0 aos 23, bola aberta, o cruzamento na área, o Gabriel Novaes com aquele chute, Vinícius Amário, ali com aquele jeitão de centroavante que já lhe é peculiar. Aquela cabeçada, o Gabriel Novaes que tá vivendo um grande momento, né? Fez esse gol aí do empate. E aí já estamos vendo o segundo gol. Jogada rápida, enfiada de bola, a tabelinha e o Thiaguinho, que é muito rápido. E quem acompanha os jogos da base já conhece. Sim. Thiaguinho, ó, é correria, rapidez. Chegou bem para finalizar ali, vitória importante que manteve o São Paulo ali na parte de cima da tabela. E aí na sequência o São Paulo jogou contra o Grêmio Osasco, jogo que aconteceu em Cotia. A gente tem os gols, vamos dar uma olhada nos gols aí. Primeiro, bola recuperada ali no meio, né? Então, aquela bola recuperada, um toque de bola e o Elinho fuzilando. Do meio da rua. Sem chance pro E goleiro. o treinador ali, meu Ficou Deus maluco, né? do céu! Ficou maluco, não gostou nada do que viu. E o São Paulo fez 1-0 dessa forma. A gente tem os outros gols aí. Aqui, ó, na sequência. Gol, logo na sequência. Aos 21, a abertura de bola vai para a esquerda. Observando aí os jogadores entrando, colocada pelo meio. Time do Grêmio Osasco marcando muito forte, mas o São Paulo com rapidez, hein? São Paulo, né? Que bela jogada. O chute ali cruzado, sem chance mais uma vez para o goleiro. São Paulo fez o segundo gol, então. Aí a gente já vai pro terceiro gol. Saiu aos 32, Vinícius Amário. Isso. A bola saiu ali o goleirão. Eita, nós, zagueiro! Olha lá. E ó quem de novo. De novo, né? Fuzilou legal por cima. Observar o lance, Vinícius Amário. Ver que o goleiro saiu jogando errado, mas não foi novamente para dentro do gol. Sim. Porque às vezes o goleiro sai correndo para dentro do gol, dessa vez não. Pra gente aqui, ó, o quarto gol agora do São Paulo, aos 4h55 minutos do
Segundo tempo, já a bola... sem dar chance, né? Já volta pro segundo tempo ligado. O São Paulo já faz aí o quarto gol. Você vê que ali o rebote, o São Paulo fez o quarto gol. Belo gol ali do Igor Gomes, o quarto gol. E para fechar a conta? Isso, o quinto que fechou o resultado aí. Olha, bela jogada ali, a bola tabelinha. No meio, coitado do goleirão do Grêmio Osasco, hein? Ficou... Aí foi o gol do Gabriel Sara que a gente falou, da importância aí dele retornar já com gol. Gabriel Sara que é um meia e que tem um chute de fora da área, né? Ele tem essa característica. A gente já viu ele cobrar ótimas faltas ali em Cotia. Legal que ele voltou. Um abraço pro Gabriel Sara aí, voltando de contusão. Importante, então, esse resultado. E a gente tem a classificação aí, Magno? Temos sim. Vamos lá, então. O São Paulo é o líder do grupo 4, tá ok? São 35 pontos em 13 jogos. 11 vitórias e 2 empates. Derrota? Não sabemos o que é isso nesse campeonato. O segundo colocado é o Corinthians com 26 e o Guarani é o terceiro colocado com 21. E aí entra de novo aquilo que a gente sempre fala, né? O Guarani é um time muito difícil de ser batido, o jogo foi complicado lá em Campinas, o jogo foi complicado em Cotia. Verdade. E placar apertado, mas o São Paulo sempre aí conseguindo a vitória. Então fica o destaque, líder do grupo 4 com 35 pontos. E o São Paulo, que está muito bem no Campeonato Paulista, já se prepara. Você vê, não para, né? É muita competição, jeito. É muito jogo. Campeão da Copa do Brasil Sub-20, jogando o Campeonato Paulista aí, dando essa rodagem, jogando bastante com um elenco, usando o elenco. E agora o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? O time estreia na semana que vem, o São Paulo está no grupo C, com Botafogo, Cruzeiro, Curitiba e Vitória. Na primeira fase, os clubes eles estão divididos em 4 grupos de 5 equipes. E aí os times jogam dentro da chave ali, os 2 melhores avançam. São Paulo disputa o campeonato brasileiro desde 2015. Qual que foi o melhor resultado? Então, e no ano passado parou nas semifinais, né? Muito foi bem. O melhor resultado do São Paulo foi no ano passado, então parando nas semifinais contra o time do Coritiba. Vale lembrar que o ano passado, nesse campeonato, até foi algo que foi muito falado, São Paulo jogou com jogadores até um pouco mais jovens, né, do que o limite de idade, e o Coritiba já com um time um pouco mais maduro, acabou classificando, mas o São Paulo já formando essa base, que aí foi campeão da Copa RS no final do ano, fez a final da Copa São Paulo, foi bem na Libertadores Sub-20, ganhou agora a Copa do Brasil. Então, assim, foi importante para formar esses meninos que tinham naquela época uma idade um pouco mais baixa, né? Não estavam naquela idade já para estourar o Sub-20 e conseguiram, então, foi uma base que foi formada para essas conquistas desse ano. Então, São Paulo vem muito forte aí para esse Campeonato Brasileiro, Sub-20. E é aquela coisa, você que acompanha os jogos da base, já conhece esses jogadores de outras partidas. Já conhece do 17, que sobe para o 20, que no futuro vai estar nas Aspirantes e quem sabe também no time profissional. Exatamente. É por isso que a gente sempre bate na tecla. Assista os jogos da base, acompanhe os meninos made in Cotia. Bom, agenda do time Sub-20, anote aí, porque no dia 30 de junho, às 3 da tarde, o São Paulo vai enfrentar o Mantiqueira em Cotia. Esse é o último jogo, então, dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Isso. Fique de olho aí na SPFC TV, vai saber, né? Tá afim de conhecer o estádio Marcelo Portugal Gouveia lá em Cotia? Dá um pulinho lá no sábado, então, 3 da tarde, que programa bacana para você encerrar sua tarde lá em Cotia. Aí tem a estreia no Campeonato Brasileiro. Exatamente. No dia 5 de julho, ok? 3 da tarde, São Paulo e Botafogo em Cotia. Jogo difícil. Jogo difícil. Complicadíssimo. Fica ligado também na SPFC TV. Nunca se sabe, nunca se sabe. E no dia 11 de julho, às 10h45 da manhã, o São Paulo vai enfrentar o Vitória lá em Salvador. Ok? Horário meio cedo. 10h45 da Aquele manhã em sol. Salvador, olha, a gente lá não tem inverno, vai ser meio complicado, os meninos vão ter que correr lá. Exatamente, a gente deseja então boa sorte para os meninos do 20 nesses próximos 3 jogos que a gente destaca aqui na nossa agenda do Por Dentro de Cotia. Agora a gente tem falado muito das convocações dos meninos do Sub-20 para a seleção, né? Certo. No mês de março teve alguns amistosos contra o México, em Manaus. Em maio teve aquele período de preparação no CT do Corinthians, onde os meninos fizeram até um jogo contra os profissionais do Corinthians e foram muito bem. E agora está tendo um período de treinamento da seleção Sub-20 lá em Belo Horizonte, no centro de treinamento do Atlético Mineiro. Certo. E os meninos do São Paulo estão lá. O Valse, né, o zagueiro, os meio-campistas, o Luan e o Igor Gomes. Ok. Além dos atacantes, o Elinho, o Toró e o Brenner. Eles foram chamados pelo técnico Carlos Amadeu.
O lateral esquerdo, Everson, né, que também tinha sido chamado, sempre convocado, ele tinha sido chamado na primeira lista, mas ele foi substituído pelo Elinho, ele sofreu um edema no pé e eles ficam com a equipe brasileira até o dia 4 de julho. Então, mais um período importante. Está na tela aí, os meninos. Todos os meninos que estão à disposição do técnico Carlos Amadeu. Então, a gente tem ali na sequência, vamos lá, hein, Magno? Vamos lá. Igor Gomes, o Toró, o Luan, o Brenner, o Valse e o Elinho. Muito Essa bem. É a sequência. Então, é nessa sequência. Isso. Então, Igor Gomes, Toró, o Luan, o Brenner. E os outros dois à sua frente. O Valse e também o Elinho. Então, esses jogadores... Vale lembrar que são jogadores que estão numa preparação para o Sul-Americano Sub-20 que acontece no próximo ano. É legal nesse período de treinamento, porque às vezes os meninos eles são convocados já direto para a competição. E é importante essa rodagem, esse conhecimento, esse entrosamento. Então, muito legal esse período de preparação. Então, os meninos até o dia 4 de julho, nesse período de preparação com a seleção brasileira Sub-20. E Vinícius Amário, se tem uma coisa que não falta no São Paulo, são referências. Isso. Ídolos. Jogadores que você, quando joga na categoria de base, você olha no futuro e fala, quero ser esse cara, quero jogar como esse cara. E os meninos dos aspirantes e do Sub-20 tiveram a oportunidade de conversar com uma lenda. Um grande jogador, né? O Silas, jogador que teve uma passagem no São Paulo, tanto na década de 80, naquele time dos Menudos, depois na década de 90 ele voltou para o São Paulo e ele foi lá bater um papo com os meninos, fazer uma palestra. Muito importante, né? O Silas, que é um jogador que, até eu tava comentando isso, né? O Silas talvez fosse um dos caras menos badalados daquele time, né? Porque você tinha o Pita como um grande meia, você tinha o Miller, o Careca, o Sidney ali no ataque, jogadores muito bons naquele ataque do São Paulo. Os Menudos, né? E o Silas era aquele cara mais quietinho e tal, né? Sim, mas na dele. tem muita história para contar, esteve lá. Isso é uma ação que faz parte do planejamento da área social, pedagógica, psicológica e assistência social. Tudo foi realizado lá no CFA, lá do Natel. Tá aí, ó, imagens. A gente tem algumas imagens, ele levou aí alguns dos itens da carreira dele, né? Que bacana, e ele hein? ali com todo o pessoal ali, com os meninos, com as comissões técnicas. Muito legal. O Silas, que o ano passado eu tive a oportunidade de bater um papo com ele aqui na SPFC TV, tem histórias memoráveis. Se juntar ele, o Careca, para contar histórias, imagina o quão importante foi para esses meninos aí terem a referência do Silas. Um abraço para o Silas e que os meninos tenham aproveitado isso. A gente fala, né, dessa importância de levar para os meninos esse são paulinismo, né? O quanto é importante essa experiência, o quão importante é vestir essa camisa. E o Silas foi lá, muito legal essa ação, então, feita com os meninos e com o Silas. Coisas que você só acompanha aqui no Por Dentro de Cotia. Por isso que a gente fala, avisa todo mundo, ó, tem Por Dentro de Cotia novo, compartilhe o seu vídeo, coloque lá no Facebook, coloca lá, Por Dentro de Cotia 7, o melhor programa sobre categorias de base do Brasil, Tricolor, do mundo, a galáxia. Fala tanto da base que exatamente. Por isso que é importante você compartilhar, dê likes, porque likes são legais, ok? Dê like aqui no nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, coloca aí na sua televisão, tem aquelas TV que já tem a opção Smart, põe bonito aí na TV para você poder acompanhar todas as imagens aqui do Por Dentro de Cotia. Então fechamos o bloco do Sub-20. Hora de falar então do Sub-17, certo? Certinho. Ó, a gente vai falar agora, abrindo esse bloco do 17, a gente vai falar sobre a tabela da Taça BH, competição importantíssima. Importantíssimo. São Paulo que tem 4 títulos da Taça BH, é o atual bicampeão. E é legal falar da Taça BH, porque a Taça BH é o torneio mais importante da categoria Sub-17, né? Dá pra gente fazer uma comparação com a Copa São Paulo no Sub-20, né? Um torneio muito importante. São Paulo ganhou as últimas 2 edições e dessa vez aí a gente vai fazer uma convocação para o pessoal, a torcida São Paulina, que está ali no Triângulo Mineiro, né? Meus amigos. São Paulo joga o grupo da primeira fase lá em Uberaba. Grupo A. É o grupo A, encara além do Uberaba, né, que é o dono da casa, o Vila Nova e também o Grêmio na primeira fase. A estreia vai acontecer no dia 17 de julho, jogo contra o Uberaba no estádio municipal da cidade. Então, quem for lá da região, vale a pena vai lá conferir, apoiar, né, Magno? pô? É muito legal assim, poder acompanhar isso, né? Vou falar um negócio. Julho, mês de férias, que época legal para você poder levar a molecada para poder acompanhar o jogo. Então, São Paulo que vai ter sede lá em Uberaba, na primeira fase, Grupo A. Apoia o Tricolor, você, torcedor mineiro. E é um torneio que tem 40 times. O São Paulo é o maior
campeão da competição, ganhou em 87, ganhou em 97 e é o atual bicampeão. Então tem as fotos aí, ó. Olha que legal. Essas fotos aí de 2016, a gente está vendo o título de 2016. Então, e aí essas de 2017, tem muitos dos meninos que a gente falou aí. Ó, pois meninos, rapaz. E é barato, Wagner. No sábado a gente estava saindo depois da transmissão lá do jogo do Sub-17, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí você começa a conversar com os meninos e aí... É a sua primeira? Não, já é a segunda. Então os meninos são experientes em Taça BH, vão chegar lá. Não, e aquela coisa, na última edição do Por Dentro de Cotia, o Por Dentro de Cotia 6, a gente conversando ali com o Rodrigo e também até ele acordando, falando assim, não, mas os meninos já têm uma experiência nas competições. E a gente pergunta, porque são caras muito novos, e a gente fica abismado com a experiência dos caras. Fala, poxa, sem dúvida. Não, já não é minha primeira competição. Você fala, mas não tem nem idade para jogar, não. O cara já jogou mais de uma edição. E é isso que é bacana, a rodagem dentro das competições, das principais competições da base. E isso que é legal, né? A gente tem um Por Dentro de Cotia justamente para isso. Então fique ligado, o São Paulo lá na Taça BH, a gente vai ter edições do Por Dentro de Cotia no período da Taça BH para poder informar. E não só aqui no Por Dentro de Cotia, aqui na SPFC TV, mas também nas redes sociais do São Paulo. Você fica sabendo de tudo desses meninos aí que vão em busca de um tricampeonato. Já é o maior campeão da competição, né? Imagina um tricampeonato consecutivo, me lembra Campeonato Brasileiro, 2006, 2007, 2008. Na base vamos fazer uma sequência também? Por que não? Por que não? Importante, né? Muito bem. Então, martelando aqui o convite, você de Minas Gerais, o São Paulo está no grupo A, com sede em Uberaba, junto com o Vila Nova, Grêmio e o próprio Uberaba. Se você puder acompanhar o Tricolor, a estreia acontece no dia 17 de julho. Contra o Uberaba. Vamos para o Uberaba também? Tá longe, dá pra ir, um pouquinho longe, mas dá pra ir. Vamos ver, se a gente planejar Estaria de férias. Aí, ó. De repente tem um roteiro bom para você aí, hein? Por que não? Bom, então, essas são as informações de momento da Taça BH. Mas, 2 vitórias no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, aí a gente vai fazer uma repercussão aí dos últimos jogos, nesse período que a gente teve o último Por Dentro de Cotia. Jogos com poucos gols. Poucos gols. O narrador sempre adora, né? Então a gente vai falar do dia 16/6, o São Paulo bateu o Taboão da Serra 10-0 fora de casa. Então... A gente, 3 gols do Ricardo, o Cachoeira fez 2, o Falcão, o Gustavo Maia, o JP, o Vitinho e o Wellington. Certo. No último final de semana, com transmissão aqui da SPFC TV, 7-2 para o São Paulo contra o Elo Sport, time lá de Capão Bonito. 3 gols do Gustavo Maia, 2 do Danilinho, 1 do Kevin e 1 do Cachoeira. A gente até falou do Kevin, né, retornando de contusão. A gente tem os gols aí para mostrar para você que acompanha aqui o Por Dentro de Cotia. Na tela pra gente, então, os gols do 17. Começando com a goleada de 10. Por trás do gol, hein? Sério? Tá achando, hein? Gabriel Falcão. Não vamos mostrar os 10, vamos mostrar alguns. Tá, então vamos lá. Primeiro, o primeiro gol que a gente vai buscar é o do Falcão aos 25, Gabriel Falcão. Depois cruzamento na área, o zagueirão fez que ia, mas não foi. E aí, amigo, quem não tem nada a ver com isso é o Cachoeira. Né? Aos 27. Camisa 9, artilheiro. Exatamente, aos 27 fazendo aí, olha lá o cruzamento. Grama sintética lá. Grama sintética, no campo verdade. Tabuão, né? Uma característica um pouco diferente, mas ao que parece, os meninos se adaptaram bem, né? Muito Porque fizeram bem. 10, então... Mais uma vez a jogada lateral, tabelinha, chegando na linha de fundo, o cruzamento vai vir. Belo domínio, ó. E o chute no cruzado do goleiro, Gustavo Maia. Que o papai assiste as nossas transmissões aqui na SPFC verdade. TV. Um abraço que aí. Gosta de fazer gol também. Gosta, hein? Esse aí tem faro de gol. Um abraço pro seu Maia. E aí a gente vai ver o 4º gol. Tabelinha bem trabalhada, por cobertura. E aí não tem fominha, né? É o cruzamento para trás pro Cachoeira fazer mais um. Para trás pro Cachoeira. Então são os 4 primeiros gols dessa goleada de 10-0, jogo que aconteceu no último dia 16, lá em Tabuão. O Tricolor, então, vencendo por 10-0 e você viu 4 dos gols dessa vitória lá em Tabuão. Aí a gente também tem os gols contra o Elo Sport, que estão aqui na SPFC TV. Você gritou muito? Você deu uma poupada na voz? Olha, eu vou te falar, eu achei ali, quando a gente chegou no estádio, o pessoal falou assim, ó, prepara que hoje o pessoal tá afim, hein? Eu falei, vixe Maria, acho que vai ser uns 3, 4, nada, 7. Vamos ver aí os gols na tela pra gente. Dessa vitória. Vale lembrar que o técnico Rafael Paiva aproveitou para, como o São Paulo já está classificado, primeiro gol aí do Danilinho. Isso, para fazer uma rodagem, né? Então já são jogadores aí que não tiveram tantas oportunidades durante a competição e a gente até comentou durante a transmissão. São Paulo fez 3-0 com certa facilidade, deu aquela, né? Acomodou um pouco com o resultado
E aí o técnico voltou a fazer substituições, o São Paulo abriu novamente vantagem. A gente está vendo aí então o primeiro gol do Danilinho. Aí o gol que a gente vai ver do Kevin na cobrança de falta. Eita, nós, o goleirão, hein, o João Humberto. Foi bem no jogo. Ele foi bem e foi mal. Ele foi bem porque ele pegou umas bolas difíceis, mas umas fáceis ele também deixou. Vale destacar nesse jogo também a participação do Kevin, como você disse, voltando de contusão, o jogador pegando o ritmo de jogo de novo, confiança para bater falta. E aí já no começo do segundo tempo, né? Tabelinha esperta, abrindo a defesa. Você vê aí de novo o Danilinho, chute cruzado de fora da área, aos 2 minutos da segunda etapa, fazendo o terceiro gol do São Paulo. Então, aí depois desses 3 gols, o jogo chegou a ficar 3-2, né? A gente pois é, rapaz. E aí foi quando o técnico Rafael Paiva fez todas as alterações ali, colocou os jogadores e aí o São Paulo novamente, você vê que aí com 17 estava 3-2, aí a gente vê a jogada ali, o pênalti. Pênalti, né? Não tem nem o que reclamar, não precisou nem do VAR esse aí. A batida sem chance, né? Chute forte, rapaz. Belo gol ali. Gol do Gustavo Maia. Gustavo Maia que entrou com fome de gol, né? Entrou e já fez os 3 gols, foi muito bem. Bateu forte ali, como a gente diz, na bochecha ali da rede, né? Não teve nem chance para o goleiro. Então a gente está vendo o 4º gol. Aí a gente saída da defesa. Aquela saída, né? Não foi muito feliz, né? O passe ali, a gente até dizia, né? O Cachoeira brigou muito durante o jogo. Você vê, ele ganha essa bola aí, a bola de presente do goleiro, e ele tem aquela tranquilidade para fazer o lançamento. E detalhe, né, Vinícius Amaro? No outro jogo, o Cachoeira bastante acionado, dessa vez acionando bastante os companheiros. Exatamente. Então aí ele fez ali o passe para o Gustavo Maia dominou, esperou para ver o que o goleiro ia fazer e fuzilou ali na saída por cima, chute forte. Aí então o 5º gol do São Paulo. Agora a gente vai ver o 6º gol. O Thales saindo aí pelo meio, abertura de bola para o Anilson que vai fazer o cruzamento. E aí merecia, né? Merecia o Cachoeira. Ele até comemorou bastante, porque ele estava buscando muito o gol. Ele tentou de fora da área, tentou cruzamento, tentou de cabeça, tentou de tudo quanto é jeito. E aí conseguiu depois do cruzamento fazer o golzinho dele. Mas uma jogada bem trabalhada, né? O Anilson fez ali o cruzamento, chegou bem ali na linha de fundo. E aí o gol... Gostei do Anilson no jogo, hein? Foi bem na lateral. Jogador que foi muito bem na lateral, chegando sempre inteiro ali na linha de fundo para fazer os cruzamentos. E aí a gente está vendo aí então um gol que fechou essa goleada do São Paulo por 7-2, uma bela troca de passes. Mais um chute cruzado do Gustavo Maia, que fez o terceiro gol dele. Uma bela jogada ali, de novo, trocando passes. São Paulo então 7-2. São Paulo segue muito bem na competição e a gente agora passa a classificação. Certo, Magno Nunes? Certíssimo. Vamos lá, então. São Paulo é o líder do grupo 6, tá ok? São 32 pontos. São 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. O segundo lugar está com o Ituano, com 23. E o terceiro colocado é o Desportivo Brasil, com 20. Então, o São Paulo tem aí uma boa vantagem para cima do Ituano, que é o segundo colocado. Isso. E aí agora a gente vai falar então da agenda do Sub-17. Então, no dia 30, que é o próximo sábado, o São Paulo vai até Barueri para jogar contra o Oeste, jogo que acontece às 11 da manhã. No outro final de semana, no dia 9, tem o jogo contra o Grêmio Osasco em Cotia. Então, jogo em Cotia, Sub-17, fique sempre ligado, né, Mário? Aqui na SPFC TV. E aí, já falando da Taça BH, o São Paulo pega o Uberaba no dia 17, como a gente já falou, às 20 horas, jogo da Taça BH, jogo de estreia do Tricolor. Vale lembrar, Magno, que nesse período aí, do começo do mês, desse dia 9 até o final do mês, até dia 28, o São Paulo não tem jogos pelo Campeonato Paulista. É um período que o São Paulo para, né? O Campeonato Paulista para. Férias escolares, né? Os meninos daquela idade. Exatamente. Mas as férias escolares deles vão ser preenchidas com a Taça BH. Não vai ter férias, todo mundo vai ter que jogar. Exatamente. Então, São Paulo, boa sorte na Taça BH. Fique ligado nas próximas edições do Por Dentro de Cotia para saber tudo também sobre essa importante competição. Muito bem, de novo eu deixo o convite para você, torcedor são paulino. Sempre que o São Paulo joga em Cotia, você pode acompanhar as partidas lá no estádio Marcelo Portugal Gouveia. Então tem estacionamento, você acompanha lá, é bacana para você ver os meninos do futuro. E aí dá um tchau pra gente ali na nossa cabine de transmissão, ok? Vinícius Amário, fechando 17, agora abrindo com as informações do Sub-15. É isso aí. Já de antemão, começando, um abraço para os familiares do Sub-15, o pessoal que sempre chega e fala, tamo aqui, cadê vocês? E tudo mais, um abraço para todo mundo.
para todos os familiares do Sub-15. Vamos lá, então. Vamos Duas falar vitórias. do Campeonato Paulista Sub-15. Vou naquela câmera ali no detalhe, Certo. como o Marquinhos gosta que eu chame ali. O Sub-15, então, jogou contra o Taboão da Serra também. Lembrando sempre que são jogos preliminares, né? Isso. Então, o Sub-15 joga às 9, o Sub-17 às 11. No mesmo dia, então, que o São Paulo jogou lá contra o Taboão da Serra, 7-3 para o São Paulo. O São Paulo fez os gols com o Marquinhos, fez 2. O João Adriano mais 2, o Patrick, o Brian e também o Thales. Muito bem. No último sábado, então no jogo preliminar desse jogo que a gente mostrou agora do Sub-17, o São Paulo também foi mal, não fez muitos gols. Não fez fez. muitos gols. 10-0 para cima do Elo Sport, os gols foram do Marquinhos mais 3, o Kaique fez 2, o Peterson, o Maioli, o João Adriano, o Flávio e o Thales. Se a gente falou do Kevin que retornou no Sub-17, o Maioli é outro jogador aí que também estava afastado por um bom tempo, volta marcando gols, é importante para a confiança do jogador. Então a gente tem os gols do jogo contra o Elo Sport. Vamos mostrar 10 gols, Mário? Rapaz, é gol pra mais de Não metro. vamos mostrar 10 Não vamos mostrar os 10? Vamos mostrar só alguns A produção vai liberar quantos pra gente? Vamos ver. Põe na tela aí, produção, os gols dos meninos do 15. Olha só. Aquele sereno da manhã, amigo. Inverno chegando. Bola colocada ali na intermediária, o chute de trás, o goleirão não estava esperando. Inclusive a marcação forte chegando em cima do Marquinhos, mas ele levou a marcação junto e fez aí um dos gols do jogo contra a equipe do Elo Sport, Elo lá Sport. de Capão Bonito. Depois aí do cruzamento. já é o segundo gol, né? A gente está vendo ali, 9 da manhã, Magno Nunes ainda estava Flávio. dormindo. Estava sim. O Flávio fazendo o segundo gol. Tá aí a jogada agora começando ali pelo meio campo. Tabela pelo meio, o domínio, o zagueirão tentou tirou bem pra caramba, não sobrou. Deu muito certo. Bem pra nós, né? Chute cruzado ali, sem chance pro goleirão. Terceiro gol do São Paulo, do João Adriano. Num desses gols apareceu chegando aí em Cotia. Vai aparecer seu carro ali Apareceu atrás, chegando. Ali? E aí falta pro São Paulo, conferência, 4 jogadores. Será jogada ensaiada? Jogada ensaiada, jogada ensaiada. Ó. Por cima da barreira. Meu goleiro. Mas 4 gols aí dessa vitória, então, por 10-0. São Paulo que segue muito bem também no Campeonato Paulista Sub-15. Temos a classificação, Magno Nunes? Temos sim, senhor. Ó. São Paulo, líder do grupo 6. Líder é a palavra que você mais vai ouvir no Prudente de Cotia. Fala muito líder, tá? né? São 32 pontos. São 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. O segundo colocado do grupo é o Desportivo Brasil, que tem 24 pontos. E o Ituano tem a mesma pontuação, mas está na terceira colocação. E a agenda do 15? Agenda do 15, então, como a gente falou, sempre os jogos do 15 e do 17 ali juntos. Então, no dia 30, agora no próximo sábado, o São Paulo joga contra o Oeste em Barueri. E na sequência, no dia 9, enfrenta o Grêmio Osasco em Cotia. Vamos ver, de repente, esse Sub-15 aí aqui na SPFC TV, quem sabe? Quem ficar sabe, de olho, quem né? sabe, Quem fique sabe? de olho, fique de olho. Você aí tem familiar, fala aí, ó, os meninos falaram que quem sabe. Quem sabe? Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Vamos ver se o pessoal da produtora quer acordar cedo, a gente faz a transmissão do Sub-15, quem sabe? Vamos ficar de olho. Fique de olho. Bom, então, são os 2 jogos aí do Sub-15 que o Vinícius Amado destacou, contra o Oeste e também contra o Grêmio Osasco. E a gente fala de Sub-13, Sub-11 aqui no Fala de tudo, meus amigos, fala de tudo. Sub-11, Vinão. Vamos lá, o Sub-11 então jogou no último domingo, né? Contra a Portuguesa, empate em 0-0. Isso. E o Sub-13 jogou também contra a Portuguesa, o mesmo esquema do Sub-15 e do Sub-17, no caso do 11 e do 13 ali, aquele jogo preliminar e depois o jogo fechando o Sub-13. 2-0 para o Tricolor. Os gols foram do Parafuso e do Paulinho. Gostei do Parafuso, hein? Irreverência demais, hein? Então, 2-0 para o Tricolor. São Paulo bem também no Sub-11 e no Sub-13. Eu sempre falo aqui, eu vejo esses meninos Sub-11 e Sub-13 ali uniformizados e tal. Eu falo, pô, como eu queria na minha época de escola ter essa oportunidade. Imagina esses moleques chegando... Bom. Não muito, né? Então, pois é. Por isso que eu fui pro futebol de mesa, porque no futebol não deu muito certo. Mas, falando então dos meninos, muito legal. Imagina esses meninos chegando na escola ali. Jogam no São Paulo, coisa linda. Então, bons resultados também no Sub-11 e no Sub-13. E assim a gente fez todo o apanhado das categorias de base dos meninos made in Cotia. Esses meninos que dão muitas alegrias ao torcedor São Paulino. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição
do Por Dentro de Cotia, edição número 7. Edição número 8 tá aí por aí, tá chegando, fica atento, mas faça desta edição do Por Dentro de Cotia um viral. Espalha para todo mundo, pega o link, coloca no WhatsApp, manda para o grupo da família, tem o grupo lá que manda o gatinho, manda o bom dia, manda o Por Dentro de Cotia, até rimou, certo? Manda no grupo dos amigos do trabalho, do futebol, mande em todos os lugares o Por Dentro de Cotia, o maior programa sobre as categorias de base do mundo. Vinícius Amalho, obrigado pelo sua... antes de encerrar, um abraço, aniversário essa semana do Cabelo, que acompanha todos os jogos em Cotia. E de repente é uma matéria legal, porque ele vai em todos os jogos lá na base, então ele que sempre acompanha, é um cara que merece essa lembrança aí. Mas conhecido também como Jesus, que ele tem um cabelão grandão, uma barba, um abraço pra ele. Ele tá sempre lá presente, faz aniversário da semana, boa lembrança aí, porque é um cara que sempre apoia as categorias de base do Tricolor. Vinícius Amalho, obrigado, valeu. Até a próxima. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Continue compartilhando o nosso programa para que a gente chegue a cada vez mais São Paulinos, ok? Por Dentro de Cotia número 7 fica por aqui. Voltamos numa próxima. Um abraço e até lá!